Gravando em nuvem agora. Então, na terça-feira, a gente conversou. Coraz, eu posso te mandar os slides se você quiser, tá? Tá Você bom. ficou tirando cópia. Ótimo. A gente precisa relembrar que a ideia de pequenos grupos, ela não é uma ideia nova, ela é uma ideia muito adequada para esse tempo, embora esse tempo não seja absolutamente diferente do tempo do Novo Testamento, quando existia o pequeno grupo. Este livro, de 1966, publicado no Brasil em 1967, nesta época eu ainda não havia nascido, olha a frase, nas páginas 115 e 116. O crescimento e a efetividade das igrejas urbanas e no centro das cidades, durante as próximas 5 décadas, portanto, ele previa o ano 2010, década de 2000 praticamente, hão de ser determinados, tanto o crescimento quanto a efetividade, pela capacidade desta igreja de evangelizar e desenvolver ou discipular o povo que vive em apartamentos. A denominação que negligenciar esse desafio há de tornar-se rural e desaparecerá. O povo rural não deve ser negligenciado, mas se pretende evangelizar a população da América, ele falava no contexto americano, mas muito apropriado para o contexto brasileiro, os milhões que vivem aglomerados nos apartamentos, nas grandes áreas, têm de ser considerados. Para a gente ter uma noção disso, da importância dos apartamentos e evangelizar pessoas que moram em apartamentos, só na cidade de Guarulhos, se nós plantássemos hoje 100 novas igrejas batistas, ainda era pouco. Muito pouco. Nós temos aglomerados e apartamentos que só este aglomerado, só um condomínio caberia uma igreja. E as nossas igrejas precisam estar preparadas para isso, e a melhor forma que temos de trabalhar isso, indiscutivelmente, nos nossos dias, é com a estratégia de pequenos grupos. Para reforçar que tudo que está sendo discutido aqui não é novidade, é uma reflexão para que a gente consiga pôr em prática, porque não é novidade. Hoje eu trouxe mais algumas frases desse livro de 1976. Essa eu já era nascido, eu tinha 3 anos de idade. O Waylon Moore tem hoje 92 anos. Hoje aconteceu uma entrevista com ele. Ele esteve doente, mas Deus o salvou mais uma vez, 92 anos. Essa frase a gente leu na terça-feira, que é o potencial de multiplicação da igreja é algo fenomenal. Ganhar e treinar em 6 meses uma pessoa não é o ideal impossível. Muitos obreiros ganham mais de uma alma a cada semestre. Mas justamente o que acontece com essa alma, depois de ganha, a forma como ela se torna membro da igreja e não um discípulo que se multiplica, é o que faz a grande diferença entre adição e multiplicação em nossas igrejas. Tem mais frases desse livro que são as que eu quero destacar hoje. Primeiro, que nesse processo de raízes, de você se relacionar com o seu discípulo, tem que ser de fato uma amizade. Página 80 da década do ano de 1976. Uma firme amizade deve ter se estabelecido entre ambos e o laço de fraternidade com a igreja certamente se fortaleceu. É mais do que a amizade do vizinho de apartamento, é a amizade que leva para a igreja. Seu objetivo nesses contatos, nesse relacionamento, nessa amizade, é ajudá-lo a crescer no conhecimento e no amor de Jesus. Se seu pupilo ou seu discípulo está realmente progredindo, provavelmente você desejará passar com ele e com sua família mais tempo do que aquela pessoa a cada semana, ajudando no estudo da Bíblia. Então, é de fato a expressão que se utiliza hoje, vida na vida e não simplesmente uma reunião. Talvez possam planejar um encontro social das duas famílias, a sua e a dele, ou então podem sair juntos para um passeio ou uma visita ou uma atividade qualquer. Portanto, um relacionamento que de fato tem como finalidade produzir discípulos.
desse mesmo livro, o verdadeiro progresso de uma igreja é medido pelo crescimento anual de ganhadores de almas. Algumas igrejas elas deixam de crescer porque elas deixam de ter novos convertidos. Na verdade, essa é a regra. A igreja deixa de crescer numericamente, e lembremos da semana passada que o crescimento numérico não é o mero crescimento, não é crescimento pelo crescimento, mas é a ideia do crescimento do reino, de mais pessoas salvas. As igrejas geralmente deixam de crescer pela ausência de novos convertidos, porque, no geral, uma pessoa só mantém relacionamentos com não cristãos até seus 5 anos de convertido. Passou os 5 anos de convertido, no geral, a pessoa já não tem mais relacionamento com não convertidos. Portanto, se a igreja deixa de ter novos convertidos este ano, daqui a 5 anos ela tem uma dificuldade grande de ter novos convertidos, de ter conversões, porque os seus membros já serão membros que já não têm mais contato lá fora. Segundo, a outra frase, a cada lar de um crente é um posto missionário. E a última que destaco, que durante uns 300 anos as igrejas primitivas usaram os lares como locais de suas reuniões de oração, de ensino e de confraternização. Eu quero voltar aqui no slide para lembrar que essa profecia, vamos chamar assim, essa análise que virou uma profecia do Altrey, hoje, se o Altrey fosse escrever o livro hoje, no meio da pandemia, ele acrescentaria que as igrejas agora precisarão tanto ser online quanto presenciais. Mas a igreja, a partir de agora, que pensar só no online, vai ter problemas. E a igreja que pensar só no presencial também vai ter problema, porque nós aprendemos uma nova cultura agora. Nesse período de pandemia, de 60 dias de pandemia, já tem uma série de estudos apontando para isso. Apontando para a queda nas lives de igrejas, nos cultos online, mas, ao mesmo tempo, mostrando a força dessa estratégia e a necessidade de unir tanto o online quanto o presencial. Mas essa é uma outra discussão. Então, com esse pensamento, ao longo dos últimos 50 anos, surgiram 5 tipos de pequenos grupos. De modo geral, todo pequeno grupo tem os 5. Nesse aqui, nós estamos pensando como um ministério de louvor, que foca no serviço. Mas mesmo sendo um ministério de louvor que foca no serviço, esse grupo tem comunhão, celebra aniversários, visita enfermos, celebra nascimentos e etc. Mesmo sendo um grupo que foca no serviço, ele também tem ensino. Geralmente os ensaios começam com uma palavra de oração, com um texto bíblico, com uma devocional. Mesmo focando no serviço, esses pequenos grupos têm algum tipo de cura, de corrigir uma falha, de repreender alguém que está com um comportamento inadequado, e também tem discipulado, também tem a ideia do alcance, de ter novas pessoas. Então, esses são os 5 tipos de grupos. Serviço, focados no ministério, comunhão, focados no pastoreio, no estarem juntos, ensino, focados num material que precisa ser estudado, cura, como o celebrando a recuperação, e discipulado no sentido aqui de alcance, de alcançar novos. Se a gente pensa nessa discussão que acabamos de fazer agora, usando essas frases, e a discussão de terça-feira, então, um grupo que foca na multiplicação, ele vai ter alguma coisa de serviço, vai ter alguma coisa de cura, mas a sua ênfase vai ser a multiplicação. Cadê o ensino? Está aqui em algum lugar. Cadê o alcance, o evangelismo? Está aqui em algum lugar. Cadê o discipulado no sentido de ter um material para estudar? Está aqui em algum lugar. Não se separando evangelismo de discipulado, mas se entendendo que é o nosso papel enquanto cristãos nos multiplicarmos, produzirmos discípulos, então a gente vai pensar que todos esses tipos aqui, exceto o serviço e a cura,
eles vão fazer parte dessa ideia da multiplicação. O que leva a gente a reforçar aquela nossa conversa de terça-feira para fazer mais, daqui a mais um slide, fechar uma revisão e entrar então em algum assunto novo. Que nesse conceito de discipulado, o tempo da reunião não pode ser o único tempo do grupo. O grupo precisa existir, seus membros precisam existir fora da reunião. Porque numa semana de 176 horas, a gente tem 2 horas de reunião e 174 sem reunião, se eu tiver feito a conta certa agora. Então, obviamente, o grupo precisa existir para além da reunião. Se não tem esse conceito, se a gente não consegue chegar nesse conceito de pensar no grupo que funciona fora da reunião, então a gente está focando mais em estrutura e em ministério. E hoje, para revisar esse gráfico, eu troquei os nomes aqui para a gente pensar realmente no conceito de igreja. Nasce com um propósito, se cria uma estrutura que seja capaz de ajudar esse propósito. Essa estrutura vira um tipo de ministério no sentido de que as coisas já estão funcionando na mente de todos, mas se não estiver focando no propósito, o ministério vira uma coisa automática. Chega-se no platô com o cansaço. A gente faz as mesmas coisas, a necessidade de criatividade começa a aparecer e a criatividade foca na estrutura. A gente precisa inventar alguma coisa. E cada vez que a gente faz isso, a gente reforça a estrutura e menos o propósito, que é o mais importante. E como final, vai vir aquela acusação de quem que é o culpado pelas coisas como estão acontecendo. Às vezes, a própria criatividade já é o fim, porque a criatividade termina destruindo a igreja, termina destruindo o pequeno grupo de tanta inovação, de não se respeitar a doutrina, de não se respeitar as pessoas. A criatividade, às vezes, termina destruindo tudo. Mas, finalizando a introdução, são aquelas 2 perguntinhas. A revisão, né? Finalizando a revisão, para a gente focar em propósito, são aquelas 2 perguntinhas. Quem eu discipulei ano passado e quem esse meu discípulo está discipulando este ano? É uma das perguntas mais fortes que a gente precisa se fazer. Quem eu discipulei ano passado e quem esse meu discípulo está discipulando este ano? Como, no geral, nós temos dificuldade de responder essa pergunta, a gente tem muito apego à estrutura, muito apego às nossas atividades, aos nossos programas, e menos apego às pessoas, ao discipulado, isso é a regra. Eu preciso, então, que a gente faça a segunda de forma mais corajosa. O que eu preciso mudar em minha vida para responder de forma positiva a essa pergunta? E aí nós ficamos, então, fechando essa introdução, de conversar sobre isso, hoje, de como mudar isso, ou de que passos dar para isso, não necessariamente na segunda, mas na primeira principalmente, de como discipular. Antes de passar para a conversa específica de hoje, me avisem aí depois se o som não estiver saindo. Vocês lembram desse videozinho? Chegou o som aí? Chegou o som? sim. Ok. Chegou. Fazer discípulos parecesse menos com isto, mais com isso. E se fazer menos eventos, encontros, prédios e grandes produções significasse menos estresse, despesas, dívidas, reuniões e angariações. Nós seríamos mais livres para experimentar o seu amor. Amá-lo. Amar o próximo. Libertar. Servir. Enviar.
se ao invés de fazer concertos, bazares, palestras, boletins e erguer prédios, nós fizéssemos mais discípulos para amar, cuidar e ensinar as pessoas. Como ele fez. E como ele fez. E eles fizeram. Esta é a nossa missão. Este é o grande chamado. Amar, libertar, servir, ir onde se fizer necessário. Isto é disciplina. Isto é igreja. Esse vídeo ele já tem seus 15 anos, né? E essa frase aqui é muito forte. Eu mandei vocês fazerem discípulos e não membros. O conceito de membro aqui é esse conceito de que a gente passa ano após ano sem conseguir responder de forma positiva a essa pergunta: quem eu discipulei ano passado e quem esse meu discípulo está discipulando este ano. Esse vídeo já tem muito tempo. Ô Milton, Oi. então, assim, basicamente, aquela reunião que nós e a grande maioria das igrejas fazem no final de ano, né, a chamada reunião de planejamento, ela acaba que focando quase que 100% a estrutura, né? Porque a gente a gente se preocupa ali com calendário, com eventos, né? E não de maneira mais direta e mais intencional com o discipulado. Essa é a regra no Brasil. Essa é a regra. O movimento que está acontecendo no Brasil, agora, nos últimos 15 anos, é um movimento que tem mudado isso, tanto na Igreja Batista como em outras igrejas, outras denominações. Nós temos acordado para pensar em discípulos e não em programas. Exatamente, pastor Pércio. Exatamente. Como fazer discípulos, então? O clássico é que isso só vai acontecer se for intencional. O pequeno grupo não vai fazer isso por nós. Nós podemos ter extraordinários pequenos grupos, líderes fantásticos, roteiros da mais alta qualidade. Mas se não tomarmos a decisão intencional de nos multiplicarmos e fazermos discípulos, eles não serão feitos. Se não tomarmos intencionalmente a decisão de procurar parentes, vizinhos, colegas de trabalho, pessoas que nos prestam serviços ou pessoas através da igreja para com eles desenvolver relacionamentos discipuladores, não teremos discípulos, porque hoje, diferente do que foi há 70 anos atrás, não há mais tanta curiosidade pelo Evangelho. Mas é que precisamos ir exatamente como Jesus Cristo mandou. Ide, não é ele que vem, não é o vizinho que vem, somos nós que vamos aí. Aconteceu um episódio engraçado. Na época, eu era pastor da igreja e a gente tinha uma congregação, a congregação ficava um pouco distante da nossa igreja, da nossa sede, ficava a 130 quilômetros e, portanto, acompanhar aquela congregação pessoalmente não era muito fácil, a gente precisava de um obreiro. E um dos obreiros que nós tivemos lá, quando foi feita aquela entrevista para convidá-lo, o pastor, que seria o missionário naquela congregação, na entrevista com ele, uma das perguntas, a primeira não, mas uma das perguntas que a liderança fez foi: por que você está disposto a mudar de projeto, de igreja? Por que você está disposto a mudar de ministério? Você está numa cidade e vai para outra agora. A resposta dele foi muito boa, foi muito honesta. Isso foi, inclusive, contou positivo, apesar do resultado negativo da resposta, no sentido de que não foi boa, não era uma boa coisa, mas a honestidade dele contou muito. Ele disse o seguinte: ele disse, eu estou muito frustrado com o projeto onde eu estou agora. Porque eu estou há um ano lá e não tem resultados. E eu acho que eu preciso recomeçar. A honestidade dele contou muito. Mas o engraçado foi que ele contou o episódio de que nesse ano lá, num dos dias,
ele chamou os filhos, a esposa, e começou a apressá-los a dizer: vamos, vocês estão todos atrasados, vocês demoram demais a se aprontar, a gente vai chegar atrasado para o culto. Nessa época ele tinha 3 crianças, na média de 4, 6 e 8 anos, mais a esposa. A criancinha de 6 anos, então, soltou uma palavra muito engraçada e que matou aquele obreiro. A criancinha disse: pai, para que essa pressa toda se só vai a gente para esse culto? Era o obreiro que estava há 1 ano abrindo o templo, esperando que as pessoas entrassem, e as pessoas não entravam, porque ele não entra, meus irmãos. Ainda mais no nosso caso, pessoas de apartamento, somos nós que temos que ir intencionalmente. Isso é muito importante estar na visão dos pequenos grupos, para que nesse relacionamento a gente caminhe de paternidade para mentoria e para parceria. E eu pensei hoje em trazer mais esse gráfico aqui que ajuda a entender a necessidade da gente cuidar da pessoa desde o início até o fim. E agora sim, assunto novo, os outros todos ainda eram um pouco de revisão da terça-feira. Nessa escala de Angel, eles colocam como terminologia que o ideal, o discípulo, é o discípulo que está nesse nível aqui, de crescimento espiritual contínuo, que já não depende do pastor, já não depende do seu mentor, do seu discipulador, não depende exatamente da frequência aos cultos, porque ele já tem maturidade, e é por isso que ele frequenta os cultos com muita regularidade, já tem maturidade para ser autônomo no sentido de estar realmente num crescimento espiritual contínuo. Mas muitos dos nossos vizinhos e relacionamentos, eles estão aqui no -8, rejeitando tudo que é sobrenatural. Então, do -8 para o +4, há uma grande caminhada, passando com contar com o ser superior, ter uma imagem distorcida da fé cristã, ter um interesse pela fé, compreender o evangelho, ter uma atitude positiva em relação ao evangelho, ficar realmente desconcertado com o evangelho, decidir-se a conversão para começar então o que biblicamente é chamado de novo nascimento. Mas veja bem, tudo isso aqui foi o retorno, foi o arrependimento, foi o metanoia, foi o mudar. Agora é que começa o crescimento. E quando colocamos isso aqui, é a mesma coisa que colocar este outro gráfico, lembrando, o meu vizinho, ele não quer nem saber de Deus, ele nem acredita que existe Deus. O vizinho está... Talvez a minha vizinha, aqui literalmente a minha vizinha do prédio aqui, ela está aqui no -7, ela conta com o ser superior. Aqui no prédio a gente tem 2 elevadores, portanto são 4 apartamentos por andar e 2 elevadores. Então é como se fossem 2 apartamentos por andar, praticamente, porque o elevador é exclusivo para 2 apartamentos. Ela tem na varanda do elevador incenso. Então, daqui de contar com o ser superior até chegar no +4, tem que ser relacionamento, tem que ser eu que vou me aproximar dessa senhora, levá-la por toda essa caminhada. Isso aqui é o processo de multiplicação. Eu me senti responsável para levá-la a deixar essa fé pagã, antibíblica, para a conversão, a entrega pessoal, mas mais do que a entrega pessoal, o crescimento. De modo que essa pessoa vai fazer isso com outros discípulos. Nós entendemos, no movimento de igreja multiplicadora, mas há diversos outros materiais parecidos, que é fácil da gente gravar isso se a gente grava a palavra raízes. R de relacionamento. Sem relacionamento, não há discipulado. Discípulos não nascem. Discípulos são feitos. É uma frase bem forte. Discípulos são feitos, e são feitos não no atacado, são feitos no relacionamento. Mesmo que o pequeno grupo seja fundamental, extremamente importante, a melhor estratégia para os nossos dias, sem focarmos no relacionamento, ele vira estrutura, ele vira
só mais uma reunião. O R aqui, fazendo a brincadeira, não é de reunião, é de relacionamento. Tudo isso foi dito no treinamento daquele sábado lá, né? O Coraza, o Henrique, o Marcos, o outro pastor que veio, falaram disso. Então, aqui é uma forma da gente só repensar, só discutir isso de outra forma, porque isso já está claro para nós. Mas é claro também que a gente vai esquecer isso no decorrer da caminhada com muita facilidade. Além de se relacionar, nós precisamos agregar, trazer essa pessoa para um pequeno grupo, depois de ter trazido para nós. Como não é estrutura, é relacionamento, é princípio, é propósito, nós não vamos parar de interceder por essa pessoa. Vamos tomar atitudes práticas para zelar por ela, para demonstrar que estamos de fato presentes, estamos à disposição, que temos interesse real pela pessoa. Em todas as oportunidades, aproveitar para ensinar o Evangelho e a palavrinha que não está na moda, solicitar contas. Ter um nível de conversa, desenvolver relacionamentos que gerem esse nível de conversa em que a gente possa solicitar contas. Essa ideia do Raízes são as atitudes que nós deveríamos desenvolver, ou que devemos desenvolver, para, no meu caso, pegar a minha vizinha que está acendendo incenso, contando com um ser superior, qualquer que seja, um iluminado da história, aí, um Buda qualquer, até ser uma senhora que vai alcançar toda a sua família, que vai crescer em Cristo, independente, mesmo que por acaso eu me desviasse da fé e eu viesse causar um escândalo, ela continua firme. Esse processo todo acontece no relacionamento, no agregar no pequeno grupo, acontece como resultado de oração, interesse pessoal, zelo, ensinar o evangelho e solicitar contas. Pastor Se Milton, isso tudo... Pois não. Pastor Milton, ensinar o evangelho é menos de 20% nessa história. Menos de 20. 80%, as outras coisas contam mais. Relacionamento, agregar, interceder, zelar, corresponde a mais da metade. Com certeza, com certeza. E essa talvez seja a nossa grande dificuldade, porque nós não temos com quem nos relacionar como não cristãos, né? Nós nos afastamos dos não cristãos. Se isso tudo fica um pouco utópico, se isso tudo fica muito teórico, aqui a gente tem uma espécie de roteiro básico de temas para essa parte do ensinar o evangelho, Marcos. Embora ele só seja 20%, eu queria gastar um tempinho nele, concordo sim. 6 temas que deveriam fazer parte das nossas conversas. Porque um discípulo maduro entende muito bem a graça de Deus. O evangelismo está aqui no entender a graça de Deus. Mas não é só isso. Uma das grandes dificuldades que a gente tem para seguir naquele gráfico, para levar pessoas de um nível para outro, é que a gente fica muito limitado ao entendimento da graça. Mas a gente pode evangelizar ensinando a pessoa a orar, falando de vida devocional regular, ensinando que oração é diferente de reza, que oração não é só falar, é ouvir também. A gente pode evangelizar falando sobre perdão, sobre comunhão com outros discípulos, sobre a importância da igreja. A gente pode evangelizar e, portanto, também discipular falando de multiplicar como discípulos. A gente pode evangelizar e discipular falando de serviço através da igreja, até a respeito da mordomia. Eu lembro de uma vez eu tinha ido dar uma aula no interior do Maranhão, numa cidade do interior do Maranhão, e meu carro quebrou. Quebrou feio mesmo. Na verdade, ele queimou um pistão. Um grande prejuízo, nem sei por que aquilo aconteceu, mas o certo é que eu tive que voltar guinchado. E, pelas limitações financeiras da época e também a própria cultura das leis, eu terminei cometendo uma ilegalidade que foi vir no próprio caminhão do reboque. Era o mais barato que eu conseguia.
E a primeira pergunta que o motorista do reboque me fez foi: o que você faz? Eu disse: sou pastor, estava aqui na cidade fazendo um treinamento numa igreja, na verdade um seminário para seminaristas, era um seminário à distância. E ele imediatamente falou de dízimo. Já vocês pastores vivem de dízimos, né? Meus irmãos, foram 2 horas e meia de viagem, eu evangelizando aquele homem falando só de dízimo, só de mordomia. Esses assuntos, que no geral a gente considera como assuntos para novos convertidos, eles também são assuntos para evangelismo, porque na verdade eles são assuntos de discipulado. Então, se eu vou ter conversas com a minha vizinha aqui, que está acendendo incenso, para ela chegar aqui, eu vou procurar desenvolver relacionamento, talvez falando de cachorro no começo, falando de outras situações que sejam comuns a ela, mas tentando em todas as minhas conversas intencionalmente falar desses tópicos. Porque mesmo que ela não esteja convertida, mas se ela já entendeu por que tem que ser uma boa mordoma do seu tempo, por que ela tem que ter uma boa mordomia do seu tempo, dos seus bens, das suas habilidades, da sua influência, quando ela se converter, este ponto ela já vai ter conhecimento, já vai ser um discipulado mais fácil, já vai ser algo que vai estar já no domínio do conhecimento dela e que o Espírito Santo de Deus vai utilizar para o seu crescimento. Então, esse processo de raízes, há diversas outras ideias que você pode ter, mas essa é uma bem prática, de você pensar em levar a pessoa nessas etapas, nesses temas, melhor dizendo, não etapas, nesses temas de marcas de um discípulo autêntico, que geram conversas que podem ser puxadas para o evangelho, podem ser adaptadas para o evangelho. Você pode começar uma conversa sobre um desses temas, seja de novela, seja de Léo Dias e Anitta, que é o que está bombando na internet, seja de pandemia, seja do que for, qualquer um desses assuntos você consegue jogar na conversa e tornar aquela conversa uma conversa que é uma conversa de discipulado no final das contas. E aí, para fechar hoje, para a gente poder compartilhar alguma dificuldade ou alguma experiência, relembrando que para que o pequeno grupo faça discípulos, ele precisa focar em muito mais do que a sua própria reunião. Precisa ser valorizado tão ou até mais o tempo sem reunião. Porque é nesse tempo sem reunião que vai de fato acontecer o discipulado. E antes de passar para um momento de discussão, pastor Peste, eu queria só mais um vídeo, tá bom? Ele é um vídeo também antigo, tem seus 20 anos também, e mostra como é possível a gente fazer isso. Parei de compartilhar, deixa eu voltar a compartilhar. Esse vídeo, essa menina é adventista. Os adventistas hoje são talvez os mais experientes no Brasil na questão de pequenos grupos. Tá vendo? O vídeo é de 1990, aliás, é de 2000 e alguma coisa. Já que a gente vai ver a data dela. Tá saindo o som aí? Não. Vai começar agora, então, o som. Se não sair, vocês me avisam, tá? Tá saindo o som? Para mim está muito baixinho. E à tarde a gente trabalha missionário. Melhorou? Terça-feira eu visito o asilo e lá a gente canta, a gente ora. Melhorou sim, Milton. Tem algumas pessoas até que são sozinhas, assim, sabe, que se abrem bastante com a gente. Quarta-feira
gente faz trilha, decoupagem, a gente faz biscuit, vidros, a gente faz porta-retrato de EVA, a gente faz envio de geladeira, várias coisas de artesanato. Porque as famílias que trabalham na cooperativa são famílias bem diferentes. Sexta-feira eu montei um grupo de oração intercessória. Então, cada criança pega esse pedido de oração, que vem de várias igrejas, e ora por esse nome que pegou no papelzinho. Essa oração intercessória é bem interessante porque muitos pedidos já foram respondidos através das nossas orações, né? Porque a oração tem poder. Aos sábados, eu me acordo um pouquinho mais cedo e convido algumas crianças para irem à igreja. Essa é a minha semana. Um sábado, na mesma semana, eu me batizei. Na outra quinta, eu montei meu pequeno grupo. A primeira pessoa que eu fui foi no Robert. Disse assim, Robert, tu vai ser muito importante para o pequeno grupo, Robert. Um fazia chamada, outro era diácono, outro era recepcionista, outro era diaconisa, outro entregava a folhinha do tema. Só que cada um que tinha seu cargo tinha que levar 2 amiguinhos. Então, o número de crianças foi aumentando. De 10 foi para 20, 25 e hoje se encontram uns 45 crianças. O interessante é que, através do meu pequeno grupo, deu para fazer todos esses trabalhos missionários. Eu sou uma criança normal, porque eu estudo, eu brinco quando dá tempo, cuido dos meus pais, cuido das minhas irmãs. Jesus nos dá 24 horas. Se tirarmos 1 hora para fazer um trabalho missionário, entregar um folheto, entregar um curso bíblico, porque Jesus está voltando, Ele está mostrando sinais, profecias. Isso tudo já está se cumprindo. Se não fazermos a nossa parte agora, se quiser fazer amanhã, talvez não dê tempo. Ok. Esse vídeo, acho que muitos de vocês estão aqui já viram esse vídeo. Ele tem 12 anos, eu falei 20, mas só são 12. Lembra como o que mais é importante dessa discussão, que não tem novidade, já foi até falada no treinamento, é que a gente realmente precisa ser intencional na multiplicação desses discípulos. Precisamos ser como a Andressa, ser intencionais para separar tempo para a multiplicação, para nos multiplicarmos, usando os pequenos grupos como a melhor ferramenta que a gente tem nesses dias de apartamentos para isso. Obrigado, pastor Pércio. Amanhã a gente fecharia falando sobre o papel do líder para que isso aconteça. Tá? Eu queria fazer uma pergunta. Márcio. Marcos. Vou fazer uma pergunta. Nós temos até uma tradição de meio de, entre aspas, suposta santidade. Então, se alguém nos convida para uma festa de parente, vou colocar um caso até quase extremo. Imagina que morreu um parente seu católico e vai ter uma missa de 7º dia. E ele pede para você, divulga, então os amigos vão estar lá, não sei o quê. Aí você é crente e fala assim, não vou, porque está contra a Bíblia, Dessa ideia de desenvolver relacionamento, de pegar com as pessoas,
será que Jesus iria nessa missa? Ou iria numa outra festa qualquer? Estaria lá, e se for maduro, fala assim, eu estou, mas eu não me contamino com aquilo que está lá, mas eu estou presente para a pessoa sentir que eu tenho respeito por ela, que eu gosto dela e que eu quero abrir uma porta de evangelismo. Você acha que o crente deveria, às vezes, sair um pouco da sua santidade e até frequentar lugares assim que não seriam recomendáveis para ganhar para Cristo? Eu vou dar a minha opinião, tá, pastor Pércio? Se o senhor depois quiser me disciplinar, o senhor me disciplina, tá bom, pastor Pércio? Mas eu acho que essa teologia que você está questionando, Marcos, ela é fruto, acho que da década de 80 no Brasil, pelo menos lá para a banda do Nordeste, é da década de 80, que interpretou o Salmo 1 de uma forma muito equivocada. Interpretou-se o Salmo 1 como sendo um mandamento para afastamento. Bem-aventurado que não anda segundo o conselho dos ímpios e tal. Quando a essência do Salmo 1 não é o afastamento. A essência do Salmo 1 é onde está o meu prazer. O que faz Davi não andar segundo o conselho dos ímpios, não se assentar na roda de escarnecedores, nem se deter no caminho dos pecadores, ou seja, o que faz ele não pensar, nem querer pensar, nem ser um escarnecedor, não é o que o escarnecedor faz, porque eu não preciso ser adúltero, nem amigo de adúltero para maltratar Karen. Não é as minhas amizades que fazem de mim um péssimo esposo. E assim por diante. Então, a essência do Salmo 1 é o versículo 4, que diz que o seu prazer está na lei do Senhor. O seu prazer não está naquilo que o pecador faz, naquilo que o não convertido faz. O seu prazer está na lei do Senhor. E é bom lembrar que quando Davi diz isso, Davi só tinha Levítico, Números, Deuteronômio. Davi estava falando de ter prazer em Levítico, em Números. Davi estava dizendo que enquanto alguém o chamava para alguma coisa de pecado, ele dizia, eu vou ler Levítico. É muito melhor, muito mais divertido ler Levítico. E respondendo mais diretamente a pergunta, Marcos, Lucas 15, Jesus foi acusado de quê? Versículo 1 e 2. Beberrão, comilão. Come, beberrão e comilão. Ele bebe, ele se assenta com os pecadores. Ou seja, Jesus, em Lucas 15, 2, quebra essa interpretação do Salmo 1, de você não se misturar, de você não ter esse contato. A luz pode ser jogada na lama, pode ser jogada na escuridão, ela não muda. O sal pode ser jogado em qualquer comida, ele vai se destacar. Se somos sal e luz, nós vamos conseguir fazer, sim, a diferença. Mas é fato que a igreja evangélica, de uma forma geral, da década de 80, mais ou menos, ela se tornou uma igreja muito mais fechada. Você se converter, a primeira coisa que se dizia naquela época era: agora você é um novo convertido, você não pode mais ter amizade com tais e tais pessoas. E a gente terminou deixando de ser uma igreja mais relacional e nos tornamos numa igreja mais institucional. Falando de todo o Brasil, não da Lapa, mas todo o Brasil tem sido assim. E parece que quanto mais antigas as igrejas, mais difícil é mudar essa realidade, porque, vou repetir, cada um de nós aqui é exemplo. Passou de 5 anos, você já não tem mais relacionamentos com não cristãos, não. A gente vai se isolando e vai acabando com esses relacionamentos. Então, se nós somos uma igreja mais antiga, no caso da Lapa, é mais difícil a gente recomeçar isso. Mas eu não estou pensando na Lapa, não, porque essa é a realidade de qualquer lugar do Brasil. As igrejas que têm uma membresia mais velha na fé, no sentido de mais tempo de fé, menos relacionamentos vai ter. Mas eu iria, Marcos, no culto, na missa de 7º dia, como forma de relacionamento. Não iria se não tivesse propósito, não iria só para ir de qualquer jeito, mas havendo propósito, se a minha vizinha aqui morreu o marido dela, eu vou me fazer presente no velório, eu vou me fazer presente em qualquer momento para dizer, eu estou aqui.
para trazer você para o Evangelho. Mas o pastor Peço quiser cancelar meu pedido de carta, mas eu peço. Eu nem sei se a carta já chegou, mas ainda dá tempo de cancelar, viu? Na verdade, o pastor Milton e Marcos, irmãos, esse afastamento da parte dos cristãos causou um dano de proporção assim muito mais ampla. Eu tinha um amigo, né, que ele dizia o seguinte... Eu vou me ausentar da câmera um minutinho aqui. Sim, pode falar, pastor. Eu tinha um amigo que ele dizia o seguinte, que se existe alguma coisa que está na mão do diabo, está por usurpação. Na verdade, assim, pelo fato de nós termos nos afastado, por exemplo, das artes, da academia, o mundo está como está hoje, da política, né? O mundo está como está. Então, a gente tem que nos fazermos presentes e levar os valores do reino de Deus aonde quer que a gente vá, através do que quer que a gente faça. Eu gosto muito de uma fala de Abraham Kuyper, né, que foi um grande teólogo holandês, que chegou a ser primeiro-ministro da Holanda, que ele dizia o seguinte, né, de que não existe nesse universo nem 1 centímetro quadrado do qual Deus não reivindique é meu. Então, isso tem que se tornar uma verdade, tanto nessa esfera micro, que é o exemplo que o Marcos citou, como também numa esfera macro, né, que é nós nos fazermos presente justamente aonde mais é necessária a luz. E agora, a eficácia disso, naturalmente, vai depender daquilo que a gente tem falado desde a primeira aula, que é a intencionalidade. Você está ali com uma consciência, com um propósito muito firme de que o seu objetivo é ser luz. Mas, assim, não confundam, isso é bem diferente de você ficar pregando o evangelho para o seu colega de trabalho durante o expediente, né? É bem diferente disso. Tá contigo, Pécio. Alguém mais quer fazer algum comentário? Quer tirar alguma dúvida? Milton, eu também não, meu amigo. Estou extremamente satisfeito. Eu tenho uma dúvida, sim. Diga aí, Caraza. Quando é que a gente começa? Esse negócio vai oriçando a gente, né? Porque eu acho que a gente precisa começar. Estamos atrasados. Estou muito atrasado. Eu acho que também dá para a gente pensar alguma coisa na pandemia, não fisicamente, tá? Mas dá para a gente começar algumas coisas mesmo na pandemia. Não fisicamente, ainda na né? linha aí do irmão Marcos, de fato é isso mesmo. Nós fomos educados e conduzidos a não nos misturarmos. Então, eu, por exemplo, durante muito tempo da minha vida, eu achava que eu não tinha que dar nem bom dia, nem boa tarde para o meu vizinho, porque ele acendia uma vela lá toda sexta-feira, lá num negocinho que ele tinha na frente da casa. Tenho esse vizinho até hoje, porque eu moro há 25 anos no mesmo local. E eu não, na minha cabeça, eu não entendia que eu tinha que ir até eles e dar o start nesse relacionamento. Exatamente porque nós fomos induzidos a isso, nós precisávamos ser separados. A primeira coisa, na verdade, eu só aproveitei a fala do irmão Marcos, é a respeito do anagrama raízes,
eu entendi que a gente tem gasto, e aproveitando a fala do pastor, sobre a reunião de planejamento da igreja, que nós temos gasto muito tempo e muita energia para algo que praticamente é mecânico, ele vai se desenvolver, ao invés de conduzirmos toda essa nossa energia para saber quem eu vou discipular. Na verdade, está muito mais preocupado. Mas eu já convidei o vizinho e ele não foi na minha igreja. Porque será que eu já conversei com ele? E aí eu estou entendendo que o objetivo que a gente não pode perder é que no pequeno grupo eu tenho que trazer o vizinho para casa. O resto é consequência. E tenho que evangelizá-lo, não perder aquele momento. Se ele veio só hoje, ele vai ter que entender rapidamente, naquele dia, qual é o objetivo nosso. E a gente não tem audácia. Aí vem o vizinho que a gente sabe, como do incenso lá do elevador, senhora do incenso no elevador, a gente tem certeza absoluta que as práticas deles é pagã, e aí a gente recua. Não, vamos mais com calma, porque a gente não pode falar muito, porque senão ele vai se assustar. Então, é essa a visão, se é isso que eu estou entendendo. Que a gente tem só que, na verdade, se eu tiver entendido a sua fala, a minha vez de dizer, se eu tiver entendido, não é o pequeno grupo que vai evangelizar. Não é aproveitar que a minha vizinha do incenso veio na reunião e disse, pé hoje eu pego ela. Certo? Quem vai pegar ela sou eu durante a semana. A gente não pode terceirizar o trabalho. Exatamente. Para o pequeno grupo, nem terceirizar o trabalho. Foi aquilo que você citou, Milton, no nosso primeiro encontro, né? De, olha, já levei o meu vizinho para a igreja, agora é problema do pastor, né? Não, é isso. É bem isso, pastor. É bem isso. Agora, o Marlon fala na igreja, e o pastor que se vire com ele lá. Eu queria dar uma palavrinha de 1 minuto antes que eu tenho que sair. Olha, o Rafael também está com o Riacho atrás agora. Ele está passando pelo Coraz e vindo para mim. Tá uma moda de Feng Shui aqui na nossa liderança. Boa! Diz, Rafael, diz. Diga, fala. O que eu observei a respeito dessa palavra, que ela é importante não só para ser falada na liderança, mas para todos os membros dos pequenos grupos. Porque aqui, o ano passado, eu discipulei um menino que veio porque era amigo de outro que veio aqui na minha casa. E ele passou, o Rodrigues, né? Até foi com a gente para Iapiapi, aí acompanho ele. E, então, é importante que não só o líder vá se responsabilizar por fazer esse discipulado. O que aconteceu é que eu acabei fazendo amigos com amigos dos outros, né? Os outros, levando os amigos para minha casa, eles passaram a ser meus amigos. E mesmo que esse que levou não tenha competência para discipular, às vezes outro mais maduro discipula. Então, é importante, inclusive, todas as coisas que eu ouvi na palestra do pastor, seria importante outros membros do pequeno grupo ouvir, né? De alguma forma, a gente precisa, em algum tempo, passar alguns desses princípios para todos os participantes do nosso grupo. Posso tomar uma parte nessa fala? Sim. Esse aspecto do discipulado, sem dúvida, o discipulado é uma ação muito pessoal e também individual. Todo crente deve
deve fazer discípulos, como a gente tem conversado, né? Agora, existe o papel que é o papel da igreja, porque quando a gente tem a igreja reunida, o convívio comunitário da igreja, a gente tem a ação da multiplicidade de dons. A igreja discipula através da multiplicidade de dons também, né? Nem todo mundo está qualificado para fazer tudo, para saber tudo, para ter todas as respostas. É por isso que o convívio da comunidade de fé, nesse processo de discipulado, é tão importante. Esse comentário anterior da Marlove me lembrou de um livro, Milton, foi o melhor livro de discipulado que eu já li na minha vida, que com certeza você deve ter lido, ou pelo menos conhece, que é A Treliça e a Videira. Está lá no Rio de Janeiro. Eu não trouxe ele para São Paulo, não. Deixei no Rio. Gente, eu preciso sair. Fica à vontade, Rafael. Deus abençoe, meu amigo. Boa aula. Obrigado. Nada. Boa noite. Eu quero recomendar esse livro assim para vocês com entusiasmo. A Treliça e a Videira. É um livro da editora Fiel. Boa literatura reformada calvinista, viu, Milton? Mas ele faz justamente a comparação dessa questão do propósito, que é o que o Milton tem falado, o propósito com a estrutura, videira, né? Que é o propósito é a videira. A treliça ela é importante porque para que você tenha uma videira saudável e que seja frutífera, né? Ela precisa de uma boa treliça, que é a estrutura. Por outro lado, não é a treliça que frutifica. Quem frutifica é a videira. Então, é muito legal a maneira como esse livro vai trabalhar a questão do discipulado, a medida, dizendo que existe uma medida certa da estrutura. Então, no nosso caso aqui, o pequeno grupo é uma estrutura, né? Boa, assim como excelente. Excelente, assim como a EBD é uma estrutura, assim como a igreja, o culto é uma estrutura, mas assim, a estrutura ela não pode... Às vezes a gente fica cuidando tanto da estrutura e acaba não cuidando da videira. E no livro ele dá até um exemplo muito legal a respeito de duas treliças que ele tem na casa dele. Uma que é bem bonita, pintada, que fica assim muito bonita aos olhos, né? E outra que a treliça ela tá tão carregada com a videira que faz muito tempo que ele não consegue fazer manutenção. Ela é feia, ela não está bem cuidada, mas ela frutifica. Muito legal, obrigado pelas imagens aí, Milton. Eu recomendo assim entusiasticamente essa leitura para vocês. Seria uma boa coisa de todos nós, líderes de pequenos grupos, lermos, né? Porque, irmãos, vou repetir de novo. Cadê a novidade dessa conversa? Não tem novidade. A novidade é a pergunta do Coraza. Quando é que a gente vai começar? E essa aqui é a dificuldade, né, Coraza? Que a gente já sabe o que fazer, mas... Eu acredito que os pequenos grupos serão formadores de discipuladores, né? Uhum. Então, a gente precisa os pequenos grupos, eles precisam começar a funcionar para a gente aprender a discipular. Porque a gente aprendendo a discipular, a gente é discipulado. Então, automaticamente, você recicla muitas coisas, você reaprende muitas coisas. Então, por isso que a gente tem que trabalhar os pequenos grupos como se fosse formação, não de só líderes, mas formação de discipuladores. Porque aí nós vamos estar nos preparando para ser discipulador e vamos estar sendo discipulado. Automaticamente, a gente é discipulado, né? Então, eu acho que isso é importante, essa sinergia que precisa ser movimentada na igreja. E é isso que eu me preocupo, que a gente está deixando de fazer muitas coisas, se preocupando só no culto, só né? E está deixando de lado as outras coisas. Então,
Eu tenho Coraza, se você me permite, eu quero fazer uma proposta em cima da sua palavra aqui, já que aqui agora virou Assembleia com o presidente e tudo, né? Questão de ordem, senhor presidente. Proponha. Eu quero propor que o tema de amanhã seja cancelado, que seria para a liderança, e que a gente chame os líderes todos, caso não estejam aqui ainda, para bater um bate-papo sobre como começar na semana que vem online, tá? Não fisicamente, mas o que a gente pode fazer para começar. A gente podia aproveitar que a gente já tem esse compromisso de amanhã, em vez de trazer um assunto novo, a gente tem um bate-papo aqui de como começar, como fazer com que saia do papel mais rápido. Proposta apoiada. Apoio plenamente. Favorável. Sim, sem dúvida. E eu já até cheguei a comentar com o Henrique. A gente tem aí um sistema na igreja de gestão, que é o Ato 6. O acesso ao Ato 6 é pela internet, o que significa que todos vocês podem ter acesso à medida que for disponibilizado, naturalmente, né? E cada líder já pode começar a formar o seu pequeno grupo a partir da região, conforme a gente já tinha trabalhado. No caso do Gustavo e da Ana Júlia, a partir da faixa etária, e a gente já começar a fazer um primeiro contato com os integrantes do nosso pequeno grupo. E a gente poderia começar já com aquela medida simples, né, Milton, que é o cartãozinho lá de oração. Cartão-alvo. Né? Então, primeiro... Ele está no Atos 6 virtual, tá? Ele tem no Atos 6 virtual. Melhor ainda. A gente... Eu queria fazer uma proposta. Sim. Eu queria fazer uma proposta, irmão, é o seguinte. Peraí, Marcos, nós estamos numa assembleia. Uma proposta aditiva ou substitutiva? Cuidado para a matéria não ser prejudicada, viu? É muito batista mesmo. Seu presidente... Isso a gente é bom, viu? Tem uma coisa que a gente é bom, é disso aí, viu? Seu presidente... O Coraza não está muito familiarizado com isso, tá, pessoal? Seu presidente, peço a palavra. Pelo menos em reunião de condomínio a gente é imbatível, né? Seu presidente, questão de ordem, seu presidente. Questão de ordem. Isso no parlamento rompe qualquer coisa, viu? Certo? Questão de ordem. Mas não é questão de ordem. Olha só. Por que a gente não faz um dia assim, para toda a igreja que está conectada, uma palavra sobre os pequenos grupos, apenas para botar um pouquinho de brasa nessa fogueira aí, ou lenha na fogueira, e de maneira que venha reavivar. Porque eu antes da pandemia, eu liguei para várias pessoas e eu senti que eles estavam assim meio que tentando ver qual que é o grupo mais legal, né? Que tal? E aí, como assim? Eu recebi 3 propostas, eu vou pensar aquela que é mais favorável para mim. Acho que teria que pegar a igreja como um todo, ou fazer um vídeo, como nós estamos fazendo aí no culto e na escola dominical, e toda a igreja assiste isso, grava um vídeo desse tipo, e aí põe no grupo da igreja, e, paralelamente, essa questão que o pastor Milton está sugerindo aí da gente trabalhar com os líderes, né? Só para poder pegar das duas pontas e ir fechando as coisas. É um bom momento para começar, Marcos, principalmente porque os nossos irmãos estão assim tão sedentos de contato, de relacionamento, e na medida que todo mundo já está aprendendo, já está pelo menos se virando aí com a questão dessa comunicação virtual, acho que é um momento bacana para começar. Senhor presidente, eu quero fazer um caminhamento. Aqui, o Marcos, o Coraza e o Henrique liderem a reunião de amanhã exatamente com uma proposta mais concreta dos próximos passos. Esse vídeo que o Marcos está sugerindo,
uma possibilidade de subdivisão, né? Que vocês fizeram essa pesquisa, não foi? Vocês têm já algum material nesse sentido, né? Sim. Já tem material nesse sentido, né? Então, que nós forme-se um grupo de trabalho, uma comissão, que apresente um relatório amanhã, senhor presidente, concreto. Nós deixamos um pouco aberto para as pessoas para que os membros viessem aos líderes e se inscrevessem. Eu acho que essa adesão foi muito baixa. Acho que o caminho vai ter que ser inverso. A gente vai ter que ir atrás dos potenciais membros do grupo, né? Então, por isso que eu estou fazendo esse encaminhamento à mesa para a criação de um grupo de trabalho que amanhã apresente Sabe o que muitas vezes a gente esquece? A gente tem um treinamento e um bate-papo, uma reunião como essa, e aí, como demonstrou aí o Coraz, a gente fica empolgado. E aí a gente quer tratar com quem não estava presente como se eles tivessem a mesma percepção da coisa, né? E não vai acontecer mesmo, tem que partir da gente. Senhor presidente, pela ordem, peço a palavra. Teu nome foi citado, né? Meu nome foi citado. Eu queria dizer para vocês o seguinte. Semana passada, quando o pastor conversou comigo, falando da gente fazer esse treinamento essa semana, eu fiquei feliz, concordei, achei muito bacana, mas eu coloquei para o pastor que desde que começou a pandemia, eu não vou dizer nem que eu tirei o pé do acelerador, eu acho que a palavra que define melhor foi uma freada, né? Eu tenho problema de saúde, estou fazendo um tratamento, etc. E acho que muita gente da nossa igreja faz parte de grupos de risco. Então, eu me senti muito constrangido de ficar incentivando os líderes para procurar as pessoas, porque me parece que isso talvez poderia gerar a vontade das pessoas se encontrarem no momento que isso não é recomendável. Porém, eu acredito que é necessário que cada um dos líderes comece, sim, a formar o seu grupo. E isso de formar o grupo é de realmente colocar no papel 5, 6, 8 pessoas e começar a fazer um contato com essas pessoas, um convite, né? Já que no primeiro momento não houve essa adesão espontânea, as pessoas da igreja querem, a gente sentiu que tem esse desejo da igreja. Porém, as pessoas querem o que vai acontecer, elas não querem tomar iniciativa. Então, por isso que me parece que os líderes, nós, os líderes, deveríamos procurar as pessoas e convidá-las para fazer parte do grupo, né? Embora não seja ainda o momento da gente se reunir fisicamente. Por outro lado, hoje eu tenho uma convicção muito diferente do que eu tinha no início da pandemia. Me parece, eu tenho contato com muitos médicos, etc., pessoas da área de saúde, me parece que mesmo que haja um afrouxamento das medidas de isolamento social, quarentena, etc., me parece que a gente tem aí uma nova ordem se desenhando e a gente vai conviver com essa questão de cuidados, de máscara, de gel, de álcool gel, de cultos presenciais muito restritos em termos de quantidade de pessoas presentes. E, com isso, a gente tem que, sim, incentivar esse contato virtual. E as pessoas estão ansiando por isso, as pessoas estão querendo. Então, eu acho que seria muito válido se a gente começasse a realmente formar esses grupos, mesmo que, de repente, eu convide o Joãozinho e o Marcos também convide o Joãozinho. Isso não importa, mas eu acho que é necessário que a gente comece a pensar nisso de uma forma mais efetiva. Essa é a minha proposta. Está sem som, pastor. Estão ouvindo agora? Agora sim. Tá. A gente está trabalhando num protocolo
que seria um protocolo de retorno gradual, né? E a gente pode levar isso em conta no protocolo, tá? Que depois vai ser divulgado amplamente para a igreja, né? E aí os líderes vão seguir esse protocolo justamente para assegurar aí que não vai ter nenhum encontro presencial por hora, por segurança aí para todo mundo, né? Mas assim, eu ouvi há uns dias atrás uma fala muito bacana de um pastor presbiteriano lá de Campinas, o pastor Ricardo Agreste. Ele disse o seguinte, que esse tempo que a gente está vivendo não deve ser considerado como um tempo de suspensão da missão da igreja, mas como um tempo para realizar a missão da igreja de maneiras diferentes, de novas maneiras, né? Então, eu acho que a ideia é essa mesmo. A missão não para. O que acontece é a gente ter que modificar as nossas formas de atuação por conta dessas demandas, né? Porque se a gente considerar assim, por exemplo, como a gente iria se explicar diante da igreja chinesa, né? Que é a igreja que mais cresce no mundo hoje e é a chamada igreja subterrânea, a igreja que se reúne às escondidas porque é proibida de se encontrar, né? Meus irmãos, meu sinal vai cair daqui a pouquinho, que a bateria está assim no finalzinho. Mas a gente combinou de ficar até 9, já estamos até 9h20, né? Tá tranquilo. Mas, tirando a brincadeira das propostas, Coraza, é possível trazer alguma coisa amanhã, você conduzir para a gente ter os próximos passos? Você, o Marcos, o Henrique? Eu acho assim, a gente já tinha uma expectativa de começar a ativar os pequenos grupos, né? Para poder ter essa... Eu acho que são as estratégias que a gente precisa pensar, discutir para essa nova tendência aí de ter uma igreja também virtual, né? Acho que a igreja não deixa de ser presencial, mas ela também vai ser virtual, né? Então ela tem que ser uma complementação disso. Acho que a gente tem que encarar essa fase realmente como uma oportunidade para esses treinamentos, para esse preparo, para essa organização, e também realizar isso virtualmente, porque eu acho que a gente pode fazer um misto no futuro, né? As pessoas que não vão poder ir na casa de alguém, ela participa através da parte virtual, mas com metade das pessoas vão estar presentes, metade vão estar fora. Então a gente pode ter essa complementariedade, mesmo até na igreja. A gente pode ter culto no domingo e parte das pessoas estarem em casa. E parte das pessoas que vão, talvez, tocar, enfim, tá presente, entendeu? Então, acho que essa mistura ou essa mescla, né, de situações, acho que nós vamos ter que começar a pensar como estratégia da própria igreja e dos pequenos grupos também, porque faz parte da estrutura da organização da igreja os pequenos grupos. Agora, claro que a gente vai pensar na forma, no material que a gente vai apresentar, no tempo, né? Se a igreja vai ter uma conta Enterprise aí do Zoom para poder as pessoas usarem, entendeu? Para ficar uma coisa mais... As pessoas não terem que comprar isso agora, nesse momento. Enfim, eu acho que tem que pensar todas essas questões. A gente pode até trazer alguma coisa amanhã em relação ao que as nossas expectativas. E aí, conjuntamente, a gente tentar organizar uma linha de ação, né, para já começar a trabalhar nisso. Eu gosto muito de fazer, não gosto de ficar planejando muito. Então, assim, ficar planejando muito a gente não faz, né? Então, eu acho que a gente tem que partir logo para pôr em jogo. Se a gente fizer 4, 5, 1, 2 grupos, a gente começou. E aí os outros que vierem vão se adaptando e vão entrando no esquema. Acho que essa é girar a pedra, é a pequena alavanca que vai movimentar a pedra. Se a gente não começar a movimentar, a pedra nunca vai sair do lugar. É isso mesmo. E daqui para frente tem que estar tudo digital, realmente, Coraza, porque eu quero saber, por exemplo, de qual pequeno grupo a Cris vai fazer parte.
A Cris, que mora lá na Holanda e praticamente faz parte da nossa igreja. Ela pode participar virtualmente de um pequeno grupo presencial. A gente vai estar reunido aqui. Isso. Pode estar presencial. É exatamente isso. Quando a gente estava refletindo sobre a questão de fazer ou não fazer a ceia online, eu ouvi uma palavra do pastor Saião a respeito disso, que ele já fazia, descobri que ele já fazia ceia online antes da pandemia. Por quê? Porque tem vários membros da igreja dele que moram no exterior. Então, assim, é um novo momento e a gente vai precisar usar todos os recursos que estão à nossa disposição para o discipulado. Então, se vocês puderem trazer já alguma coisa amanhã e a gente começa a discutir, vai ser ótimo para colocar já em prática o quanto antes. Minha proposta é que cada um pensar em alguma estratégia e a gente amanhã, cada um apresentar uma ideia, tipo fazer um brainstorm, né, das estratégias para a gente poder alcançar vamos dizer assim, esse nível de relacionamento virtual e presencial, né, para que a gente possa fazer essa coisa gradual, até porque nós temos pessoas que vão estar doentes, vão ter pessoas que não vão poder sair de casa, né? A gente vai ter que ver como alcança esses idosos que têm pouca facilidade com tecnologia, se a gente vai fazer alguma coisa para ajudar eles a colocar algum computador na casa das pessoas, ou ir lá e configurar, e, enfim, deixar uma receitinha de bolo para o cara só clicar um botão lá e abrir na hora, enfim. Eu acho que isso faz parte da estratégia que a gente tem que adotar para facilitar as pessoas a participarem, né? A prática é tudo, né? Vai fazendo, vai aprendendo e no final todo mundo acaba se adequando aí às questões. E claro, todo mundo vai querer se reunir presencialmente, vai querer se abraçar, enfim, tudo isso. Mas enquanto a gente não puder, ou quando tiver pessoas que não possam ir, doentes ou, enfim, idosos, a gente tem que ter estratégia para isso, para alcançar essas pessoas também, né? Acho que isso faz parte do nosso trabalho, né? Pensar nisso. Perfeito. Irmãos, muitíssimo obrigado. Milton, mais uma vez, muito obrigado. Milton, ainda tem 2 temas para a gente tratar, né? O que